Queridos amigos, estamos aqui para tratar de um tema interessante, relativamente novo, porque ele diz respeito à missão da Sociedade Teosófica. A gente sabe que é muito comum que instituições, organizações, empresas até, elas procurem definir num pequeno texto, o mais sucinto possível, a essência daquilo que a entidade ou instituição se propõe. E nós não tínhamos uma definição, nós temos os 3 objetivos da Sociedade Teosófica, que são conhecidos por todos. Vou repetir apenas para relembrar. O primeiro objetivo: formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, de credo, de sexo, de casta e de cor. O segundo objetivo é incentivar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. E o terceiro é estudar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Esses objetivos eles foram estabelecidos na época da fundação da Sociedade Teosófica, que foi em 1875, sofreram algumas modificações. O texto que vigora até hoje, ele foi estabelecido em 1896, para vocês terem uma ideia do quanto esses 3 objetivos, que são básicos, né, na instituição, são antigos. Mas não havia um texto chamado A Missão, que definisse dessa forma mais moderna o que essa instituição se propõe, qual é o fim essencial dela. E recentemente, no final do mês de junho, início do mês de julho desse ano, o Conselho Internacional da Sociedade Teosófica, depois de alguns anos discutindo, fazendo brainstormings sobre o que seria a missão da Sociedade Teosófica, chegou finalmente a um texto. E esse texto é que eu vou apresentar para vocês hoje. Ele já é algo oficial da instituição, porque foi aprovado pelo Conselho Mundial da Sociedade, e provavelmente com o tempo ele vai estar nas publicações, né, na revista, nos panfletos, tudo que for material de divulgação da sociedade vai conter essa declaração de missão da instituição. Eu tenho muita alegria de tratar desse tema, porque acho que, do ponto de vista institucional, refletiu de uma forma muito clara e profunda algo que é essencial nessa instituição Sociedade Teosófica, e eu particularmente tive a oportunidade de participar dessa discussão, dessa elaboração e de dar alguma sugestão ao longo do processo. Então já é uma satisfação mais pessoal de poder ter colaborado com isso, né? Eu acho muito importante a gente tentar compreender a instituição, porque a instituição ela é sempre um meio, ela não é um fim. Então tudo que a gente faz na vida deve ter algum sentido. A própria vida deve ter um sentido. Então quando a gente se interessa por uma instituição, participa do trabalho de uma instituição, a gente deve compreender o mais profundamente o propósito, né, aquilo que se objetiva realizar através daquilo que a instituição desenvolve. Existe esse lema que vocês estão vendo, também muito antigo, adotado no início da Sociedade Teosófica, que é: não há religião superior à verdade. E esse tema, da forma com que ele é colocado, ele às vezes dá margem a algum equívoco. Ele dá margem, porque tudo aquilo que se escreve com palavras pode
naturalmente dá margem a interpretações. Por isso, todo o cuidado, todo o processo que se teve na elaboração dessa declaração de missão da Sociedade Teosófica. Quando eu falo equívocos, algumas pessoas podem ter a impressão equivocada de que a sociedade é uma religião e que ela se colocaria de forma superior a todas as outras religiões, né? Quando fala não há religião superior à verdade, é como se ela possuísse essa verdade e, portanto, ela estaria numa posição superior a todas as religiões. Isso é um equívoco. Primeiro, porque ela não é uma religião. Segundo, porque a verdade é uma meta. Não quer dizer que a gente possua a verdade. A verdade é um estado de consciência em que se vê as coisas como elas são, seja nos seus aspectos externos, manifestados nessa dimensão que a gente acessa através dos 5 sentidos, sejam realidades outras que têm a ver com mundos subjetivos e que nós precisamos de outras formas de percepção, além dos 5 sentidos, para poder conhecer e compreender essas realidades fantásticas que existem na subjetividade. Então, compreender a instituição tem a ver com compreender o processo da vida como um todo. Nós, seres humanos, de alguma maneira, temos o problema básico da chamada ignorância existencial. Nós podemos ter muito conhecimento sobre tecnologia, sobre informação, sobre tudo, mas quando o assunto é a vida, é nós mesmos, é o que nós estamos fazendo no mundo, qual o sentido dessa breve passagem por essa dimensão física? Porque ela é breve. Por mais que o corpo possa durar muito, 80, 90, 100 anos, em algum momento ele vai se desmanchar, vai se desfazer, não é? Isso, em termos da vida do planeta, é nada. Então, é uma breve passagem e nós sabemos muito pouco sobre o sentido da existência. E, portanto, por incrível que pareça, o propósito da instituição ele tem a ver com essas questões fundamentais, com essas descobertas que nós podemos ir fazendo a respeito da vida como um todo. Eu vou então mostrar para vocês o texto que foi definido como sendo a missão da Sociedade Teosófica e depois nós vamos conversar um pouco sobre cada parte dele, né? E no final a gente pode abrir para vocês falarem, complementarem, perguntarem, enfim, interagirem. Vamos lá. A missão da Sociedade Teosófica é servir a humanidade pelo cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização da sabedoria temporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Vejam que ficou um texto conciso, profundo, e o que a gente vai fazer hoje é tentar dissecar um pouco o sentido das palavras que compuseram essa declaração de missão da Sociedade Teosófica, para que a gente faça uma investigação, uma reflexão, para compreendermos um pouco mais essa instituição, né, e entendermos o que ela tem a ver com as nossas vidas, o que a gente pode fazer através dela para esses propósitos maiores. Então, o primeiro ponto que eu diria, servir a humanidade. A instituição
é um espaço de serviço. Ela não existe para si mesma. Ela não é um fim em si mesma. Ela não existe para fazer dinheiro. Ela não existe para doutrinar ou catequizar as pessoas a um modo de pensar, por incrível que pareça. Ela, de alguma maneira, quer interferir na consciência coletiva para favorecer esse despertar. Agora, a gente tem que ter claro que a instituição em si, ela é uma coisa abstrata. Ela pode até ter um CNPJ, pode ter propriedades numa cidade, na outra, em várias partes do mundo. A Sociedade Teosófica tem lá a sua sede internacional na Índia, na cidade de Chennai, e ela está espalhada em aproximadamente 60 países. Então, ela institucionalmente pode ter espaços, mas ela não faz nada. Quem faz são as pessoas que fazem através dela. O trabalho que a Sociedade Teosófica faz é o trabalho que as pessoas que participam desse trabalho fazem através dela. Ela em si, ela é um ente abstrato. Ela não tem existência a não ser através das pessoas que participam desse trabalho. Um ponto muito importante nesse primeiro tópico e que diferencia ela profundamente das conhecidas instituições chamadas de religiosas, é porque a grande maioria das instituições religiosas, elas viraram como que clubes ou partidos ou instituições que trabalham para conquistar fiéis. Quanto mais fiéis elas tiverem, maior o sucesso, o desempenho, a riqueza, enfim, muito das instituições religiosas no mundo atual tem a ver com querer moldar a mente do próximo a uma determinada fé, a uma determinada crença, a um determinado modo de pensar. E o mais incrível é ver que o mundo continua caótico, com tantas instituições, cada uma tentando, entre aspas, vender o seu peixe, convencer da sua verdade, se achar portadora da verdade e querer convencer o próximo dessa verdade. Isso aí não está dando certo. Não está dando certo porque, como eu falei agora há pouco, a verdade não pode ser possuída. Por que a verdade não pode ser possuída? Porque a verdade é um estado da consciência que não é enganado, que não é iludido, que não acredita nem desacredita. É um estado da consciência que vê. Enquanto que o estado de crença, ele é um estado mental. Ele é algo que você viu, alguma experiência que você passou, ou alguma coisa que alguém te falou, algum líder carismático, alguma instituição, algum livro sagrado. Você pegou aquilo para você, você entronizou aquilo na sua memória e você acha que aquilo é a verdade e você acaba ficando com palavras. As palavras nunca são a verdade. Por quê? Elas tentam apontar para alguma coisa, mas elas nunca são a coisa. Porque as palavras, elas são um conjunto de letras, e letras são símbolos, né? Símbolos evocam imagens mentais que nós já temos. E, portanto, esses símbolos, que são as palavras,
tentam apontar para a realidade, sejam realidades físicas, materiais, sejam realidades subjetivas ou espirituais. Até a palavra espiritual é uma palavra difícil de você lidar com ela, porque ela já evoca uma série de conceitos e até de preconceitos que bloqueiam a utilização da palavra. Mas nós estamos falando aqui de realidades que estão aqui agora, subjacentes ao mundo dos 5 sentidos, e que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos quereres, com os nossos medos, que estão aqui agora, tem a ver com o nosso pensamento, a nossa capacidade de raciocinar, de investigar, de armazenar na memória, de ir lá buscar, né? E tem a ver também com uma sabedoria que permeia todas as coisas, que faz com que o universo seja um cosmos e não um caos, uma sabedoria da natureza que nós tentamos aprender sobre ela, nós tentamos compreendê-la, mas ela vai muito além da nossa capacidade de entendimento, né? Então, a Sociedade Teosófica tem esse propósito de servir a humanidade, mas não para convencer a humanidade de alguma coisa, e sim para ser um espaço que possa suscitar reflexão, investigação, exploração, meditação, em que as próprias pessoas possam ir descobrindo, na medida de suas capacidades e intensidade, elas próprias possam ir descobrindo a verdade, seja relativa à vida na sua dimensão menor, seja as verdades mais profundas do universo. Qualquer coisa que você receber de outro e ficar repetindo, isso é uma coisa mecânica, isso são palavras. Agora, a verdade, que é aquilo que você descobre por si mesmo, pela sua disposição de entender, de querer decifrar, de querer compreender mais profundamente, isso é profundamente transformador. Cada vez que você tem um insight, cada vez que você saca, que você, depois de refletir, investigar, estudar, abandonar tudo, em algum momento você descobre por você mesmo. E nessa hora, isso te dá uma expansão de consciência e faz com que a sua capacidade de compreensão, o seu horizonte de compreensão se amplie, né? Então, o serviço não é um serviço de catequização, é um serviço de ser um espaço, um fórum, onde as pessoas juntas possam explorar e aprender ensinando, ensinar aprendendo. Porque no fundo ninguém ensina nada para ninguém, a gente aprende junto, né? Eu estou falando aqui para vocês, eu estou aprendendo o que eu estou falando para vocês. Não é uma coisa que eu digo, eu já sei e agora vou ensinar para vocês. Não, nós estamos explorando junto temas que têm a ver com a nossa vida e naturalmente com a instituição que nós estamos aqui nesse momento conhecendo de uma maneira mais profunda. Muito bem, servir a humanidade pelo cultivo de cultivar. Essa é uma palavra interessante e a gente tem que olhar ela numa perspectiva de que é a natureza que produz, não é a gente que produz. Você, quando põe uma sementinha na terra, você aduba a terra, você vai lá, rega aquela planta, aquela sementinha, ela germina, depois ela cresce mais um pouquinho, se tiver sol, se tiver umidade adequada.
você só está favorecendo a natureza. Você não pode pegar a sementinha e com seus dedos produzir a germinação, produzir a plantinha. Você só pode favorecer. E mais, às vezes você faz a sua parte, mas a semente cai numa terra árida, uma terra pobre, sem nutrientes. Às vezes o clima não favorece. Nós estamos tendo aqui em Brasília as primeiras chuvas, depois de um longo período de seca, não é? Hoje mesmo eu estava pensando algumas cidades, algumas regiões do Nordeste, que ficam às vezes mais de 5 anos sem ter uma chuva. Vocês imaginam o que é isso? Então, às vezes você tem a semente, você tem a terra, mas você não tem a água. Então, se você fizer a sua parte direitinho, a natureza produz. E por outro lado, não adianta a gente trabalhar para um resultado. E eu vou explicar por quê. Por mais que a nossa mente seja condicionada a sempre trabalhar para um resultado, a gente sempre quer chegar em algum lugar. Tudo que a gente faz na vida material é com um objetivo. Então, se eu quero aprender inglês, eu vou me matricular num curso, eu vou gastar tantas horas, né, tal. Se eu me esforçar, me aplicar, eu chego ao resultado. Ou se eu quero construir uma casa, né, eu vou juntar o dinheiro, eu vou comprar o terreno. Tudo que a gente faz nesse mundo material com essa mente concreta é busca de resultado. Então, o cultivo, por exemplo, de um agricultor do agronegócio, ele planta visando o resultado, principalmente o lucro, né? Às vezes vem a geada e mata a planta dele, o dinheiro que ele perde todo, né? Às vezes acontece. Mas, na natureza, o resultado vem por ela. A gente faz a nossa parte. Então, esse cultivo aqui, ele não é para atingir determinada coisa, e vocês vão ver pela expressão seguinte: cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização. Reparem bem, se não tivesse essa expressão, uma sempre mais aprofundada, ficasse só na compreensão, podia dar a impressão que em algum momento você ia atingir. Eu atingi a compreensão, eu sei. E é interessante que o eu sei, ele existe para tudo que é técnico, para tudo que é prático. Mas quando o assunto é existencial, é compreender a vida, compreender a si mesmo, compreender a natureza, o movimento do universo, essa coisa tão vasta, tão rica, tão fantástica, desde o microcosmo, dos átomos, das partículas subatômicas, até o movimento dos planetas, das galáxias, compreender essa coisa tão fantástica e gigantesca, aqui não se trata de uma coisa técnica ou prática. É uma coisa que demanda um mergulho mais profundo. Porque nas coisas técnicas e práticas, existem os especialistas, existem os que sabem e os que não sabem, não é? Se você vai construir uma ponte, você precisa do engenheiro, porque ele sabe quanto de ferro, quanto de concreto tem que pôr ali, senão a ponte vai cair. Se você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você precisa do cirurgião ultra especializado que sabe o que ele está fazendo. Então, para tudo que é prático e técnico, existem os que sabem e os que não sabem. Mas quando o assunto é a vida e a existência, aí a gente cai naquela máxima dos gregos, do Sócrates, que dizia: tudo que sei é que nada sei. Esse aí tem a mente aberta para aprender.
para descobrir, para investigar, para explorar. E aquele que acha que sabe, ele simplesmente se entulhou de informação, se entulhou de palavras, se entulhou de conceitos, e ele fica prisioneiro na sua própria mente, nos conceitos que ele acumulou, e ele fica repetindo palavras, mas ele próprio não está aprendendo, não está crescendo. Então, vocês conhecem alguma pessoa que é uma biblioteca ambulante? Quando você conhece uma pessoa desse tipo, você mal consegue conversar com a pessoa. Por quê? Você fala uma coisa, ela já abre um rosário de, mas isso, o autor tal, não sei o quê. Aí você fala outra palavra, O sujeito fica ali naquele labirinto de informações e ele não está aprendendo. Então, o aprender não é acumular informações. Isso aí o computador faz muito melhor do que nós. Você vai no Google, você tem todas as informações. O aprender de que nós estamos falando é uma expansão da nossa própria consciência, de ver por nós mesmos, de compreender por nós mesmos, não só a manifestação externa da vida, mas o que há de intrínseco por trás de toda a existência. Isso demanda um trabalho de investigação, de exploração, que é sem fim. Sempre vai haver uma mais aprofundada compreensão dessas realidades que subjazem à existência. Vou repetir. Sempre vai haver uma mais aprofundada compreensão dessas realidades que subjazem à existência. E por isso, nessa missão, isso fica claro, que não é chegar e acumular informações, seja sobre os livros mais esotéricos, sobre informação oculta, sobre ensinamento de quem quer que seja. Não é acumulação de informação, é compreensão. E a compreensão só a própria pessoa pode fazer por si mesma. É um processo interno que vai acontecendo na consciência da pessoa, em que o nível de compreensão dela vai se ampliando, vai se aprofundando, os seus horizontes de percepção e de compreensão vão se ampliando. Então, isso que a gente chama de literatura teosófica, livros que foram escritos ao longo aí de 140 anos de existência da instituição. Alguns autores tinham capacidades que nós normalmente não temos, com clarividência, com outras coisas. Ainda assim, eles sempre disseram que estavam sujeitos a erros, não é? Então, você vê muito da literatura sobre realidades ocultas que a gente não tem a capacidade de ver por nós mesmos no estágio de desenvolvimento que nós nos encontramos, mas a gente pode tentar descobrir se há coerência naqueles ensinamentos, se eles fazem sentido, né? Ou se eles são maluquice de quem escreveu. Cada pessoa, quando estiver lendo, explorando, investigando, ela que tem que ver por si mesma se aquilo faz sentido ou não. Senão ela pode acabar adotando coisas que ela não sabe, repetindo coisas que ela não sabe, e aquilo não transforma em nada a vida dela, né? Ela só muda uns padrões de pensamento, em vez de acreditar em umas coisas, ela acredita em outras, mas a vida dela continua a mesma. Reparem que o texto fala uma sempre mais aprofundada compreensão e realização. O que significa esse realização? É que não se trata de uma mera compreensão intelectual. É uma vivência, é uma compreensão vivencial. Isso tem a ver com a palavra teosofia, né? Porque teosofia significa sabedoria. E sabedoria ou é uma coisa vivencial que demanda atitudes sábias, ações sábias, ou se ela for meramente intelectual,
Você cai no exemplo extremo daquele médico pneumologista que fuma. Sabe todo o mal que o tabaco faz para o seu pulmão, ele sabe intelectualmente o mal que faz. Mas ele não tem a energia, a intensidade, a sabedoria para agir de forma diferente. Então, a grande diferença entre o saber intelectual e o saber vivencial é que o saber intelectual são só ideias. O cara se enche de ideias, mas ele não muda a forma de viver. Enquanto que o saber existencial, ele está sempre mudando. Ele está sempre evoluindo para um modo de viver mais harmônico, mais refinado, mais respeitoso, mais amoroso, mais inteligente, não no sentido do esperto, mas do inteligente, daquele que sabe como agir para favorecer a harmonia. Porque o universo está em harmonia. Vejam que o movimento dos planetas é uma harmonia perfeita, né? Bastava variar um pouco aí, variava aí uns 50, 100 graus, que é muito pouco no que diz respeito à temperatura do Sol, que o diga o Fernando, que é astrofísico, e já estudou isso profundamente, tem mestrado sobre manchas solares. O que seria 100 graus de variação aí num erro aí do planeta e tal? Acabava com tudo aqui no planeta Terra, não é? E, no entanto, há uma harmonia perfeita. Só a vida humana que é confusão e desarmonia. Então, quanto mais nós pudermos nos aprofundar nessa sabedoria existencial, que é a expressão seguinte do texto da missão, com outras palavras, em inglês eles colocam ageless wisdom. Ageless é sem idade, sem tempo. Então, uma cada vez mais aprofundada compreensão e realização, portanto, vivência, não é mera teoria, né, da sabedoria temporal. Que sabedoria é essa? É a sabedoria da natureza, é a sabedoria do universo, é a sabedoria do equilíbrio que existe no mundo natural e que nós sofremos porque não compreendemos essa sabedoria e vivemos na ignorância existencial. A gente não sabe de onde veio, onde a gente estava antes dos nossos pais nos conceberem. A gente não sabe onde a gente vai estar depois que esse corpo se desfizer. A gente não sabe por que a gente está aqui nesse planeta, nessa passagem. E nessa ignorância existencial, a gente se apega a coisas que são por natureza transitórias, que vão passar, porque tudo desse mundo vai passar, né? E sofre. Sofre em razão do nosso apego e da nossa ignorância. Então, quanto mais a gente se interessar por compreender a vida e compreender a nós mesmos e compreender o sentido da existência, mais a nossa vida vai fazer sentido. E mais nós vamos poder remover obstáculos que existem dentro de cada um de nós que nos impedem de sermos felizes, né? Coisas que estão alojadas na nossa estrutura emocional, na nossa estrutura mental, desejos, medos, apegos, ânsias, enfim, tantas coisas que formam a nossa subjetividade e que, se nós canalizássemos essa sabedoria que não é nossa, ela é da natureza, a nossa vida se integra a esse movimento da natureza, né? A vida é um movimento. E quanto mais harmônico e sábio for esse movimento, mais feliz. Então, sabedoria atemporal é um outro nome da palavra teosofia. Teosofia em grego
significa Sofia, sabedoria. Theo significa divina. Então, sabedoria divina. A palavra divina remete a conceitos de Deus, de todas as religiões, que variam muito. E esses conceitos são conceitos, não são a coisa propriamente dita. Então, tentando fugir do aprisionamento que as palavras causam, a gente pode chamar de sabedoria atemporal, sabedoria divina, sabedoria do universo, sabedoria das leis que governam o microcosmo ao macrocosmo. Há uma inteligência que, quanto mais a ciência explora, estuda, mais os exploradores ficam de queixo caído na sabedoria que existe no corpo humano, o equilíbrio do movimento das células que nascem e que morrem, né? A nossa ligação com o ar. Se você parar de respirar 10 minutos, o sistema colapsa, o seu corpo, né? A sua relação com a água, nosso corpo é 70% água. Então vocês veem que a vida é movimento. E é um movimento que tem uma sabedoria. E cabe a nós decifrarmos essa sabedoria na maior extensão que nós formos capazes, percebendo que ela é infinita. Que provavelmente a consciência de um sistema solar, ela vai ser infinitamente superior à nossa pobre e limitada consciência. Mas que se nós trabalharmos no sentido de explorar, de investigar, de tentar entender, de não nos apegarmos a palavras, de não repetirmos coisas que não sabemos, e estarmos sempre com esse espírito de investigar e de aprender, a nossa consciência vai se ampliando e nós podemos nos tornar um pouquinho mais sábios, não perfeitos, porque a perfeição talvez seja a meta final e que talvez leve algumas eras para chegar. Mas pelo menos nessa passagem, nessa encarnação, a gente possa fazer algo que engrandeça esse ser interno que alimenta aqui a nossa existência. Então, sabedoria temporal é uma outra forma de usar a palavra teosofia. E como eu disse, ela não pertence à sociedade teosófica. Por quê? Porque ela não pertence a ninguém. Ela pertence à natureza, ao universo, e nós somos todos aprendizes diante da magnitude, da beleza e da grandeza que é o movimento da natureza, da vida e do universo como um todo. Continuando, da autotransformação espiritual, ou seja, uma compreensão e realização sempre mais aprofundada da sabedoria sem idade, né? Sabedoria temporal, da autotransformação espiritual. O que é isso? Todas as religiões tentam pregar que o homem deve ser melhor. Quando Jesus Cristo fala, amai aos vossos inimigos, amai ao próximo como a ti mesmo, Ele está tentando te ensinar a se transformar, a ser menos egoísta e se transformar. Quando o Buda fala, seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere, ele está falando a mesma coisa. Todos os ensinamentos das grandes religiões, eles apontam para uma regeneração na consciência, uma regeneração espiritual. Vamos entender aqui espiritual não como uma ideia de espírito que fica vagando por aí, fantasma, não. Vamos entender espiritual como essa consciência maior que existe quando os nossos pensamentos estão serenos, estão quietos, quando as nossas emoções estão quietas. Nas raras vezes em que nós conseguimos uma ordem na nossa casa interna, uma harmonia na nossa subjetividade,
uma serenidade na nossa mente. Nas raras vezes que a gente acontece isso, a gente sente uma presença que é inteligente, que é desarmada, que é afeto. As nossas estruturas ordinárias de funcionamento são corpo, emoção, desejo, quero, não quero, gosto, não gosto, fujo disso, corro atrás daquilo, essa vida de correria que a gente vive. E o pensamento, que é essa agitação, especulação, comparação, identificação. Meu clube de futebol é esse, meu candidato é aquele. Tudo isso são identificações que a gente adota na mente, que nem sempre são as mais sábias, pelo contrário. Porque o mundo é baseado na mente, o mundo é o caos. É o cada um por si, salve-se quem puder. Agora, na medida em que as pessoas começam a descobrir realidades mais profundas dentro de si mesmas e ver que nesse silêncio interior, nesse aquietamento interior, que não pode ser produzido artificialmente, ele vem a nós quando nós compreendemos que as emoções nada mais são do que desejos, seja do que quero ou do que eu não quero, porque o que eu não quero é uma forma de querer. Então, o medo é uma forma de desejo e abandona isso. E quando a gente percebe que o pensamento ele está sempre projetando alguma coisa na tela da mente e fugindo do agora, porque o agora, a plena atenção no agora, é silêncio na mente. Então, nessa dimensão, a gente pode chamar de espiritual, podia dar outro nome. O nome é símbolo, né? Essa autotransformação espiritual é a gente melhorar fisicamente a partir de uma vida mais saudável, é a gente melhorar emocionalmente a partir de compreender nossos desejos, medos, ânsias, aversões, né? Nós melhorarmos mentalmente, derrubando preconceitos, derrubando egoísmo, eu em primeiro lugar, minha busca de prazer, minha busca de engrandecimento, minha autoimagem, né? Querer ser importante, querer ter mais, outra ilusão, né? A ilusão do ter. Ter é poder material. Você pode ter o poder que for, na hora que você morrer vai largar tudo. Então, é um poder transitório. Agora, o verdadeiro poder, como diz aquele livrinho Luz no Caminho, ele fala assim, o único poder que deves aspirar é aquele que o fará parecer nada aos olhos do mundo. Então ele está se referindo a esse poder que vem quando nós somos capazes de harmonizar a nossa casa interna, a nossa subjetividade, para que o verdadeiro poder nos transforme, né? Então, a autotransformação espiritual é um trabalho que a gente faz conosco mesmo, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, um trabalho de observação permanente, de observação isenta e da unidade de toda a vida. Então, eu vou voltar aqui ao texto inteiro. A missão da sociedade teosófica é servir a humanidade. Reparem, por tudo que a gente falou, não adianta você querer mudar o mundo sem mudar a si mesmo. Não adianta você querer fazer propaganda e convencer os outros de que eles devem viver da maneira A, B ou C, até porque a lei número 1 da vida humana chama-se livre-arbítrio. Você não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Elas é que têm que descobrir. Então, nos transformando, ampliando os nossos horizontes de compreensão,
nós naturalmente estamos transformando as nossas relações, seja na família, seja no trabalho, seja na padaria, seja com a pessoa que vem pedir esmola, seja onde você estiver. Quanto mais sábio, quanto mais você canalizar a sabedoria, porque ninguém é sábio, né? A sabedoria pertence à natureza. A gente pode se abrir a ela, né? Quanto mais a pessoa for capaz de canalizar a sabedoria, melhor qualidade terão as relações que ela tem. Relações que não serão de tensão, de dominação, de exploração, seja exploração financeira, seja exploração sexual, seja exploração de querer ter que ter necessariamente a companhia de alguém. Enfim, as relações elas são muito doentias, porque as pessoas querem se preencher através dos outros. E na medida em que você desperta para uma compreensão maior de quem você é e do que você está fazendo aqui, a qualidade das suas relações se transforma. Então você está transformando o mundo a partir de você. Essa coisa de achar que os líderes políticos, religiosos, econômicos vão transformar o mundo, não vão. A humanidade ela vai igual um rebanho de ovelhas que os guias políticos, religiosos vão conduzindo para cá, para lá, para lá. A verdadeira transformação só acontece quando cada ovelha começa a despertar e ver as verdades por si mesma e não através dos olhos de ninguém. Quando ela própria sai do rebanho e começa a ser um agente da sabedoria, sempre crescente, porque essa sabedoria é infinita, né? Então, isso é um serviço à humanidade e não tem como você transformar o mundo sem transformar a si mesmo. A responsabilidade pela transformação do mundo é do indivíduo, é de cada um. Querer que as massas mudem, as massas se ajustam. Elas se ajustam a padrões religiosos, padrões econômicos, padrões intelectuais, mas elas continuam com profunda ignorância existencial. Essa libertação, como Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, compreender mais a si mesmo, compreender a vida, ver as coisas como elas são, objetiva e subjetivamente, ainda que não seja na dimensão, mas que seja na sua maior e melhor capacidade de compreensão, isso é libertador. Você sempre vai encontrar um estado de consciência mais amplo em que você vai abandonar e você vai poder olhar assim, puxa, olha como eu era um ano atrás, olha como eu era há 3 anos atrás, olha como eu era há 5 anos atrás. Você vai ser um ser em transformação, né? Então, a verdade ela é sempre libertadora. Como eu disse, esse estudo, ele amplia os nossos horizontes de compreensão sempre mais. Não existe limite. Sempre vai haver uma capacidade de compreensão maior. Talvez um dia, se existe essa tal de perfeição, se um dia a gente chegar a uma condição de ser como um Buda ou como um Cristo, através de muitas e muitas e muitas existências, talvez o aprendizado passe a ser de outra forma, né? Porque a sabedoria humana eles já tinham, tanto que tudo que eles faziam era o bem, era a harmonia, tanto que são adorados passados 2000 e tantos anos, as pessoas ainda enxergam uma luz nessa escuridão da consciência humana a partir da vida daqueles seres, não é assim? Então, esse serviço ele está relacionado com a consciência de cada um de nós. E esse trabalho ninguém pode fazer por nós mesmos. Só a própria pessoa que pode ir desbravando, que pode ir ampliando.
Aí alguém pode dizer, poxa, mas se só a própria pessoa pode fazer, então para que existe a sociedade teosófica? Para que nós estamos aqui? Por uma coisa muito simples. Quando várias pessoas tentam compreender juntas, o poder de compreensão aumenta muito. Aumenta muito. Quando eu estou aqui falando para vocês, tentando compreender o que eu estou falando e sentindo que vocês também estão tentando compreender, a minha compreensão aumenta muito mais do que quando eu olho para esse mesmo texto sozinho, por incrível que pareça. Então a instituição Sociedade Teosófica, que não é uma religião, que não é uma igreja, ela é um espaço institucional para o despertar da consciência. E um despertar em dimensões infinitas. Não existe limites para uma consciência sempre mais e mais aprofundadas. E esse despertar necessariamente leva à transformação de si mesmo. Se tornar uma pessoa mais ética, mais humana, mais justa, mais equilibrada, mais afetuosa, né? É um florescer de dentro para fora, que se a gente souber cultivar, a natureza vai florescer dentro da gente. Essas realidades de amor, de verdade, de sabedoria, elas vêm a nós quando a gente abre mão das nossas certezas, das nossas verdades, quando a gente se permite o benefício da dúvida, não aquela dúvida da descrença, né? Mas daquela que nem acredita, nem desacredita, mas quer entender, quer compreender, né? Quando a gente está nesse processo de reflexão, de investigação, volta e meia a ficha cai. Quando a ficha cai, pá, né? A gente sente aquela expansão de consciência e se torna uma pessoa melhor, uma pessoa transformada. Então, essa compreensão e realização também envolve a unidade de toda a vida. Essa unidade de toda a vida talvez seja a parte mais profunda e mais difícil da missão. Por quê? Diziam os antigos que o universo é uno. O que é isso? O que isso significa? A própria palavra universo, ela contém uni, que é uno, e verso, que é diverso. Como que alguma coisa pode ser una e diversa ao mesmo tempo? É estranho, né? Parece um paradoxo. A nossa mente dificilmente consegue entender. Uma forma de tentar entender isso tem a ver com o que se chama Deus, ou absoluto, ou infinito, ou eterno, ou atemporal. As palavras nunca vão descrever essa coisa gigantesca, fantástica, que é a expressão viva do universo. Segundo esses ensinamentos antigos, assim como nós temos uma subjetividade, que nós estamos aqui no nosso corpo durante um tempo, e aqui dentro existe emoção, existe desejo, existe medo, existem coisas emocionais acontecendo, e aqui dentro também existem pensamentos que vão, vêm, projetam, imaginam, certo? E aqui dentro também existe uma realidade transcendental que a gente pode tocar um pouquinho quando tudo se serena, não é? Na nossa casa interna. Segundo esses antigos, o universo também tem uma subjetividade profunda. O universo tem uma subjetividade profunda. Então, segundo esses ensinamentos, ele é criado e recriado em períodos de trilhões de anos, se for usar a terminologia temporal que nós conhecemos, né?
é o que a literatura indiana chama dos Brahmanes, os dias e as noites de Brahma, ou os pralayas e manvantaras. O manvantara é um período em que o universo se expande e tem a sua vida. O pralaya é o período em que ele se destrói, se recolhe e fica todo reduzido a uma dimensão. Você imagina um nível de subjetividade tão profundo que o universo inteiro está contido em um único ponto. A nossa mente não consegue conceber isso. Mas é a única maneira que eu consigo tentar explicar como uma coisa pode ser una e diversa ao mesmo tempo. Pois bem, segundo esse ensinamento, todos nós partilhamos de uma mesma vida. A vida que alimenta cada um de nós é a mesma vida que alimenta o outro, que alimenta os animais, que alimenta as plantas, que alimenta a natureza como um todo, né? Isso é uma proposição que cabe a nós explorarmos, investigarmos e tentarmos descobrir se isso faz sentido, né? Falar em Deus é muito fácil. Descobrir se existe essa realidade já é um desafio bem maior. Porque as pessoas falam porque a igreja falou, porque alguém falou. Agora, você próprio tocar essa dimensão em que não é você, essa dimensão que alimenta todas as coisas, que alimenta tudo que existe, que você é nada e, de alguma maneira, fica estarrecido com a grandeza de tudo que existe, né? Sai da dimensão do eu para a dimensão do não eu, é uma experiência mística, transformadora, que todas as religiões fazem referência. Mas eu faço diferença entre a religião enquanto ensinamento essencial, né, o ensinamento essencial do Buda, o ensinamento essencial do Cristo, o ensinamento essencial dos grandes líderes religiosos da humanidade e das instituições que se criam, que se apoderam como donas do ensinamento, o que é muito diferente, né? Então, nesse sentido, a Sociedade Teosófica ela tem um propósito que todas as religiões têm, que é o despertar da consciência. Mas esse despertar, só a própria pessoa pode fazer. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum guru, nenhum mestre vai levar ao despertar. O despertar é o trabalho, é o resultado que advém quando a pessoa se interessa por compreender mais profundamente a si mesmo, a vida, o universo e a existência como um todo. Espero ter podido desenvolver o tema da nossa missão, que eu acho que isso ainda vai produzir efeitos em muitos anos, muitas décadas, talvez séculos, né? Mas que tenha passado um pouquinho para vocês do que se pretendeu nesse texto, que, a meu ver, captou muito bem o sentido do propósito de existência dessa instituição que eu admiro tanto, que é a Sociedade Teosófica.